utilização da tecnologia informática, da tecnologia da internet. Então, nós somos outros indivíduos, nós temos uma temporalidade, uma territorialidade diferente, que, veja, nós nos localizamos muito mais rápido pelos aparelhos eletrônicos e virtuais do que pela própria oralidade. Então, isso é uma característica. A internet e os computadores, quando levados para o ambiente de trabalho, quando levados para os nossos ambientes de socialização, eles causam transformações. Não, o mundo, eu acho que o mundo sofreu uma transformação radical nos últimos 20 anos. Desde a instalação da web, eu acho que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução. É interessante vocês tocarem nesse ponto, que é o seguinte: eu defendo a tese, né, que não é só minha, do meu orientador, ele não me deu autorização para falar por ele, mas é também do meu orientador de doutorado, que a tecnologia ela não modifica o homem. Na verdade, o homem modifica a tecnologia, faz uso da tecnologia para permanecer na Terra. Porque, veja bem, na Segunda Guerra Mundial, notícia da Alemanha, da guerra na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, na Europa. A notícia chegava aqui no Brasil depois de uma semana, 5 dias, é que as notícias chegavam no Brasil, via, como a professora fez uma didática aí falando dos backbones e tal, mas antes disso tinha aqueles cabos submarinos, aquela coisa toda, telégrafo. Então a notícia demorava muito a chegar. Hoje ela é instantânea. A gente sabe imediatamente. E isso vai alterando. Você veja, o ser humano, ele sempre quis se comunicar com o seu semelhante. Sim. Só que antes a gente não tinha tecnologia para isso. Quer dizer, antes, no início do século, uma pessoa não poderia se comunicar instantaneamente aqui no Brasil com quem mora na Europa. Hoje nós já podemos. Então, o ser humano faz uso da tecnologia para ir modificando a Terra e assim, dessa forma, permanecer reinando sobre ela. É uma visão interessante essa. A bem da verdade, eu sempre imaginei que era uma via de mão dupla. Sim. Assim, que a gente, que ao mesmo tempo em que nós gerávamos tecnologia e mudávamos o meio ambiente. Um exemplo bem interessante, que aí até mistura um pouco com publicidade, que é uma área que eu domino mais. Por que demorou tanto tempo para inventarem um tocador de MP3? Se a gente já tinha o Walkman, já tinha o MP3, já tinha... Porque acreditava-se que não havia a necessidade, que aquilo seria um produto que não ia gerar consumo. A partir do momento que ele é inventado, as pessoas adquirem aquele hábito de sair na rua com um tocador de MP3. Veja bem, Patrício, toda essa tecnologia que a gente tem hoje não é uma tecnologia jovem. Ela já vem sendo pensada em nível de laboratório, em nível de pesquisa, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, dentro da massificação dela, dela se tornar um produto de consumo, vem aí uma longa trajetória, que primeiramente é a estagnação comercial da tecnologia que está sendo consumida agora. Por exemplo, certamente você lembra do vinil. Então o vinil ele passou décadas, foi usado por décadas. Até a sua estagnação como mídia, ele foi comercializado. Aí veio, na década de 1980, o CD. Então, o CD ele foi usado como suporte de música, né, de áudio. E hoje nós temos o quê? Os players digitais, que são os MP3, iPods, enfim. Só que uma tecnologia que ela circula em um aparelho comercial. Né, tem um suporte comercial, ele é produto. Então, para que um produto se instaure, o seu antecedente ele tem que ter sua estagnação comercial completa. Isso aí a gente já vai para a veia da administração, né, mas está sendo o interessante é que a publicidade, se você vai para os autores que estão falando, tem um livro chamado Consumido, sim, esqueci o nome do autor agora, e sem falar no Zygmunt Bauman, também escreveu sobre consumo. Se você vai para isso, você vê o seguinte, que na verdade a publicidade, né, ela não espera que aquele meio se torne sem utilidade para surgir outro. Na verdade, eles incentivam o consumo cada vez mais, porque, veja bem, a televisão está sendo de forma calculada. Estamos falando de um produto de consumo, de uma tecnologia, certo? Que ela é considerada, dentro do produto do mercado, né, de todo o engenho do mercado,
não é só considerada a imposição de consumo, a imposição do desejo, que a publicidade faz isso muito bem. Mas isso é muito forte. Agora veja, nós temos também aquele produto como elemento que foi pensado, produzido, que há um custo de produção, há um custo de invenção daquele produto, ele indo para uma linha de produção, ele cursando todo o seu ciclo de vida de produto, certo? Lançamento, crescimento, maturação, declínio e rejuvenescimento. Então, nós não podemos desconsiderar isso na relação de consumo. Agora, veja, é um fato nós falarmos sobre isso, nós falarmos sobre concorrência. Se a gente estiver falando de concorrência, aí é outra situação. Mas é que tá, eu não estou falando nem de concorrência, eu estou falando de fetiche. O que é que a grande indústria, as corporações, a publicidade fazem? Fetichizam os produtos, né? Porque se você não tiver aquele celular tal, você não é ninguém. Nossa, eu tô me sentindo um monstro. Né? Vou ter que abandonar o programa, desculpa, Vânia. Não, olha só. Você foi pra publicidade, mas vamos tentar voltar para eu só queria retomar aquela questão de que a tecnologia não modifica o homem. Eu discordo totalmente. Exatamente. Porque eu acho o seguinte, até essa coisa do celular, trocar de a televisão, trocar de computador. Você compra um computador, daqui a 2 meses você quer comprar outro. É verdade. Né? A tecnologia está em uma velocidade tão disparatada que, né, as pessoas ficam trocando e cria uma obsolescência aí dos aparelhos, que é um negócio impressionante. E o que está acontecendo a nível do sujeito, né, diante desse mercado? Né? Quer dizer, hoje você não compra uma coisa porque você está precisando disso, porque você deseja isso. Você compra uma coisa porque ela é a mais nova. Você não deseja. O sujeito não está sendo mais movido pelo desejo. Ele está sendo movido pelo novo. Tem que estar no novo. Esse é o fetiche. Sim, pois é, mas veja, ele, enquanto sujeito desejante, ele desaparece. Isso está tendo efeitos, Adriano. Está dando efeito nas subjetividades. A gente vê aí, a OMS lançou um relatório dizendo que daqui a 20 anos a depressão vai ser a doença mais prevalente no mundo. Vai ser mais prevalente que câncer, que doenças cardiovasculares. Porque se não há desejo, como pode haver satisfação? Exatamente, né? exatamente. Então, e eu acho que a web, ela tem um papel nisso, criou uma patologia do desejo como nunca antes tinha havido. Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho, na verdade, o seguinte, que a grande novidade da web não está na criação de manias ou de desejos, ela está na amplitude que a web dá a esses desejos. Veja, como a questão do consumo, se a pessoa tem uma personalidade consumista, ela vai, tendo a internet ali, tendo um cartão de crédito, tendo várias lojas virtuais, ela vai mais facilmente consumir. A mesma coisa com a pedofilia. Se o sujeito é pedófilo, ele tendo a internet, ele vai... Quer dizer, eu defendo a tese de que a grande novidade da web é no tocante à amplitude que ela dá às características humanas que já encontramos naturalmente. Agora, essa questão do consumo, ela também ela aparece mais em determinados países, né? Nós copiamos todo o modelo americano de consumismo, né? E determinados países da Europa já não tem esse padrão, apesar de nós sermos um país em desenvolvimento ainda, não somos um país rico. E é bom deixar claro o seguinte, o consumismo ele tem um lado ruim, tem um lado da ruína, mas ele é o responsável pela tecnologia. Se aquilo não é, como você disse, existe um ciclo. Se aquele ciclo não é cumprido, ele estagna. Mas e estagna nós estamos tudo, falando né? da exacerbação. Claro. O consumismo é uma característica interessante do novo rico. Veja, o novo rico, devemos considerar... nós somos um país emergente, então o novo rico ele compra muito porque isso quer... é muito típico do brasileiro. Né? Devemos considerar que o consumo na internet... Tatiana, só para avisar vocês que faltam 3 minutos. Eu preciso levar as perguntas.